Sejam bem-vindos ao canal. Malta, hoje trago aqui a pistola de silicone, portanto esta pistola que saiu agora na quinta-feira. Malta, para fazermos aqui então uma review aqui assim desta brutal machine, vamos ver se não vai desiludir, porque também já assisti a outros vídeos lá dos Camões e há malta que se queixa que isto tem aqui umas certas coisas na velocidade número 6, que a máquina entra em esforço, e vamos fazer esse teste que eu estou curioso. Bom, o que vem aqui com esta máquina é só o manual de instruções, não temos mais nada, e a caixa, claro, para podermos arrumar a pistola. Bom, manual de instruções e a pistola de silicone. Bom, ela é designada, não é por pistola de silicone, nós chamamos isso, mas não é isso. Eles chamam, portanto, uma prensa de cartucho. Bom, tudo bem. Portanto, é uma PKPA20LI-A1, é a referência da bicha. Bom, malta, então o que temos aqui assim? Bom, temos aqui assim esta zona onde tu colocas o tubo de silicone, portanto, para colocares o tubo de silicone, tens aqui assim um botão à frente que tu tens que carregar para dentro para desbloquear, portanto, este carrete que faz com que esta peça venha para trás. Fazes isto, ok, está desbloqueado, já tens o espaço para colocares aqui o tubo de silicone. Bom, isto depois roda, dá para tu rodares consoante o bico, tens o bico montado, para não estás a desenroscar e arriscar o bico, rodas aqui, como nós costumamos fazer, para ficar na posição que tu queres. Isto também sai para limpeza. Tu, se quiseres limpar, portanto, fica aqui resto de silicone para tirares, isto sai, e consegues adaptar esta rosca aqui. Portanto, é universal. Podes colocar os outros, tipo aqueles de cartucho, que são completamente tapados, e enfias o silicone aqui pela frente, desenroscas. Dá para montar o tipo, mais ou menos aquele tipo específico para tubos de silicone. Dá para montar tudo aqui assim. Bom, então, temos aqui então o botão que desbloqueia esta parte. Temos aqui assim este botão. Portanto, este botão tem uma coisa boa, que é um botão gradual. Tu vais pondo o silicone e vais carregando. Se necessitares a dar um pouco mais depressa, tu chegas aqui e carregas mais um pouco. Portanto, é gradual. Dá para aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. Além disso, tens aqui assim atrás um seletor de velocidades que vai do 1 ao 6. Portanto, é aqui que a porca troça o rabo, assim dizendo. Malta, as pessoas entretanto queixam-se, num vídeo vi um Camon queixar-se que na velocidade 6 a máquina dá erro. Eu penso que o erro ali é uma questão de velocidade excessiva para o diâmetro que tu tens de saída no bico. Portanto, o que me dava ali a entender é que ele tinha um bico um pouco estreito para a velocidade que devia de ser do silicone. Ali não há hipótese, porque não tinha escapatória. Malta, mas isso já vamos testar. Entretanto, temos então, como estava a dizer, da velocidade 1 à velocidade 6. Depois aqui nós regulamos consoante que temos a medida do bico, consoante a velocidade que queremos, a quantidade que queremos pôr. É assim, eu estou a falar assim porque a maior parte de vocês já meteram silicone na vida e sabem daquilo que eu estou a falar. Claro que vai haver aí certas pessoas que o que eu estou aqui a explicar do bico e a velocidade e não sei o quê, se calhar não vão entender muito bem, porque não trabalham com silicones nessas coisas. Mas para aquela malta que percebe, de certeza que me estão a entender aquilo que eu quero dizer. Bom, e o fabricante desta máquina é Grizzly Tools. Bom, malta, a maquinazinha até está com muita pinta, não é pesada. É lógico, depende agora da bateria que nós vamos colocar. Eu vou colocar uma bateria de 4 amperes e, entretanto, vocês vão ver. Portanto, tem um LED aqui assim na frente para dar alguma iluminação no trabalho. É lógico, provavelmente não vais andar de noite a pôr silicone, claro que não, não é? Mas tem aqui este LED que pode fazer algum jeito numa ocasião qualquer. Bom, malta, então temos aqui a pistola. Isto é o seguinte, tu quando vais colocar o silicone, em geral, que nós quando colocamos o silicone com uma pistola manual, o que nós fazemos é o seguinte, tu colocas o silicone e depois, acabaste de pôr o silicone, tu puxas isto um pouco para trás na pistola normal, para que depois não comece a gotear, portanto não comece ali a entornar silicone sem tu estares a carregar no gatilho, ok?
Esta máquina tem uma coisa engraçada que é isto. Vou-vos explicar. Eu vou só puxar aqui um pouco para trás. Ela faz isto. Vocês olham para aqui ou para aqui, conseguem de ver. Eu vou carregar e quando eu largo, a máquina volta para trás para exatamente essa situação, para não ficar em esforço e não continuar a correr silicone e a sujar tudo aquilo que nós não queremos. Bom, mas agora vamos lá então fazer o teste, que eu tenho aqui umas pecinhas para nós pormos o silicone. Eu trago dois tipos de silicone e trago também aqui assim para teste Coliveda, porque vocês, pronto, volto a frisar, as pessoas que metem isto sabem a diferença entre o Coliveda e o silicone. O Coliveda é um pouco mais rijo, um pouco mais forte a pôr, e o silicone não. O silicone é sempre um pouco mais macio de pôr. Mas para nós fazermos o teste e aquela situação da velocidade número 6, se vai fazer esforço ou não, eu vou testar isso também. Então só falta aqui uma coisinha, que é o seguinte: a velocidade do motor, portanto, são 23.000 rotações por minuto. Claro que isto está desmultiplicado, não se assustem. Entretanto, a velocidade de avanço são de 0 a 28 mm por segundo. Na velocidade máxima, claro. E a pressa de compressão, portanto, são 5.000 newtons de força. Muita força mesmo. Bom, pessoal, então é isto. Depois tem aqui os decibéis, são 77 decibéis no máximo que pode atingir. Mas de resto é isto, pessoal. Vamos lá então fazer o teste. Bom, amigos, então eu tenho aqui assim um silicone de uma marca conhecida. Entretanto, vamos lá colocar isto. Portanto, puxamos para trás, ok? Colocamos o tubo e podemos desbloquear aqui para encostar, ok? Ele já não está 100% cheio. E vamos colocar aqui no... Vamos pôr aqui, para começar, que eu também não sei, ainda não experimentei. Vamos colocar aqui no 3, portanto na velocidade número 3. E agora vamos fazer aqui um cordão a ver se isto sai alguma coisa capaz ou não. Malta, está demasiado, portanto está a correr demasiado silicone. Fez aqui um cordão que é um exagero. Mas o que temos de fazer aqui assim, o bico também está um bocado largo. Então vamos reduzir aqui a velocidade. Ela estava no 3, vamos colocar aqui na velocidade... Vamos colocar aqui no 1 para começar. Vamos lá ver. Na velocidade 1, isto não tem força para empurrar o silicone. Vamos colocar aqui na velocidade 2. Ok. E vamos ver o que é que isto vai fazer. Ok, velocidade 2 trabalha bem e para este tipo de trabalho provavelmente a malta vai ter que ter as máquinas todas na velocidade número 2, porque velocidade 1 esquece. Com este silicone, que é um silicone bom, um silicone neutro, um silicone macio de pôr, a máquina na velocidade 1 arranca, mas depois para, não tem força. Portanto, velocidade 2 para este tipo de trabalho. Agora vamos aqui colocar novamente. Se queres fazer um cordão mais fininho, terás que andar um pouco mais depressa. Como podem ver, não goteia, portanto, porque depois a prensa vem para trás. Aqui a ideia está boa. Agora, vamos colocar aqui outro tubo de silicone, mas com o bico um pouco mais fininho. Este é um bocado exagerado. Não é exagerado, depende do tipo de trabalho que estamos a fazer. Aqui não há exageros. Aqui tenho este bico, cortei mesmo só um bocadinho para fazer um cordão bem fininho. Vamos lá ver o que isto vai dar. Vou empurrar novamente para a frente, bico para o sítio. Eu aqui vou experimentar então, agora novamente na posição 1. Portanto, velocidade número 1, só para ver com este bico fininho se consigo pôr silicone na velocidade 1.
Não, malta, não vale a pena insistir. Fica muito em monte, fica assim um bocado tipo matacão, não fica um trabalho como deve ser e a máquina vê-se que falta aqui um pouco de força na velocidade 1. Portanto, ok, temos a velocidade 2, vamos testar para ver se nesta velocidade se consegue fazer um trabalho um pouco melhor. Ok, malta, velocidade 2 para mim, aqui como podem ver, portanto, como o bico é estreito, ainda fica a fazer um pouquinho de pressão. Agora, vamos aqui testar na velocidade 3. Ok, continua. Mas isso eu penso que tem a ver com a situação do bico estar muito apertado. Ainda tem muito material aqui que não conseguiu sair quando foi prensado e acaba por sair agora. Aqui não me choca. Porque se formos a ver, portanto, isto até tem folga, portanto a prensa anda um bocadinho para trás, tem folga. Agora vamos aqui, que eu estou curioso então experimentar a máquina na velocidade 6, só para ver se vai dar o tal erro. Claro que vai dar o erro, penso eu, mas derivado a ser muita força que a máquina, vá lá, não é muita força, é muita velocidade que a máquina vai ter e não vai conseguir que saia com tanta rapidez daqui. E aí poderá dar o tal erro que esse vídeo que eu vi desse Camon, ele queixar-se que a máquina não prestava por causa disso. Vamos ver. Ok, tenho aqui na velocidade 6, vamos lá então testar a ver se vai dar o erro. Ok. Deu o erro. A máquina fez pressão, não conseguiu, voltou para trás. Vamos testar novamente para vocês verem o exemplo. Puderam ver? Deu o erro. Vamos testar novamente. Se vocês verem aqui, eu vou aqui exemplificar assim. Vocês vão topar aqui esta cena aqui do LED e vão ver que o LED vai ficar vermelho a dizer que houve aqui um erro. Portanto, quando há este erro vermelho aqui assim, é sinal que a máquina está a fazer um esforço para o que não foi concebida. Portanto, não tem lógica tu estares na velocidade 6 com um bico deste tamanho. Se tu abris isto tudo, provavelmente a velocidade 6 vai-te mandar o silicone todo fora e não vai acontecer esse erro. Mas já vamos testar também essa situação. Vamos só agora aqui fazer assim, de forma que vocês consigam ver o LED ficar vermelho. Conseguiram ver o LED ficou vermelho. Depois volta a apagar, porque entretanto a prensa veio para trás e ficou sem esforço. Agora vamos lá então, já agora, vamos testar só aqui o Coliveda, para ver se a máquina mete em condições o Coliveda também. Bom, como vocês sabem, estes cartuchos em metal, geralmente o Coliveda que cá vem dentro vai ser um bocadinho mais rijo do que os outros de chouriço. Mas, malta, pronto, temos de testar porque usamos também este tipo de material. Vamos carregar aqui, empurrar para a frente. Vamos ver se... Vamos colocar aqui na velocidade 2, que é o que nós já vi que é o mais indicado para trabalhar aqui no 2. E vamos ver se conseguimos colocar aqui um pouco de Coliveda. Malta, eu acho que é isto. Velocidade número 2 é o ideal. Pois claro, vocês aí depende do trabalho que estão a fazer. Vocês querem encher, estão, por exemplo, a pôr uma caixilharia e tem um pouco de folga entre a parede e a caixilharia. Claro que vocês vão ter que pôr mais quantidade. Ou vocês, como sabem, andam um pouco mais devagar ou metem um pouco aqui mais de velocidade para ter mais quantidade de material para o sítio que vocês precisam.
Mas, malta, na velocidade 2, 5 estrelas. Eu acho que esta máquina até nem tinha necessidade de ter 6 velocidades. Portanto, teres aqui a 2 até aí ao 4, ou 2 velocidades, acho que era o ideal. Não havia necessidade de ter 6 velocidades, porque não vais usar, penso eu, não vais usar. Se for para trabalhar, penso que não usas. Bom, malta, então é isso. Vamos só aqui colocar aqui novamente na velocidade 6. Claro que temos este bico maior, mas entretanto também o Colived é um pouco mais espesso, portanto há de dar esse erro novamente, quase de certeza. Como viram, não conseguiram ver. Vou fazer aqui de lado para vocês verem. Dá o erro. O erro é mesmo derivado disso, é excesso de velocidade para a saída que tens. Não é problema da máquina. Agora, tu podes utilizar, imagina que tu cortas aqui o cartucho todo, claro que metes no 6 e isto sai tudo e aí não tens problema nenhum que a máquina faça este erro. Mas o erro não tem a ver com a máquina, tem a ver com a utilização disto. Tu usas para este tipo de bico um bico pequenino, mas tens excesso de velocidade para esse bico pequenino. Se fores cortar aqui assim a ponta, ou retirares mesmo tudo, podemos também experimentar isso. Mas não pode ser com Colived, porque Colived é mais espesso. Mas vamos utilizar aqui silicone só para nós tirarmos também já agora, essa ideia daí. Vamos retirar aqui assim. Vamos colocar aqui assim. Vamos retirar o bico só para ver se conseguimos, na velocidade 6, que ela trabalhe e descarregue o cartucho. Penso que poderá fazer o erro novamente. Malta, como viram, velocidade 6, vê se conseguem ver aqui. Ok, está na velocidade 6. Como viram, a máquina não tem qualquer problema. Esse vídeo que eu vi, o homem diz que a máquina ele não diz que a máquina não presta, ele diz que vai dar sempre aquele erro. E eu cheguei a essa conclusão, que ele estava a fazer o teste realmente, o teste bem feito, mas apenas estava a utilizar um bico muito estreito para a velocidade que ele usava. Como vocês podem ver, saiu bem, aqui assim. Acho que não há aqui nada a dizer. Agora, vais utilizar a velocidade 6? Não vais, de certeza. Mas está lá, ok? Mas, pelo que eu tive aqui assim a ver, malta, acho que nós só vamos usar mesmo, será mesmo a velocidade número 2. Penso que a velocidade número 6 nós não vamos utilizar. Porque acho que só se for para, caso disto assim, queiras despejar mesmo um tubo para dentro do recipiente, por exemplo, para fazeres algum tipo de trabalho. Mas acho que a máquina em si está muito boa. Pelo preço que ela custa, não se consegue arranjar nada. Eu, há coisa de uns 15 anos, saiu uma máquina deste tipo, de uma marca muito conceituada, americana, e essa máquina na altura custava 750 euros, acho que era à volta disso. Ainda tive na altura para comprar essa máquina, mas achei que era uma novidade na altura e não sabia se aquilo ia ser assim tão bom ou não. Hoje em dia, como podemos ver, temos aqui uma máquina, salvo erro, por 40 euros, 39,99, salvo erro, que faz o trabalho da outra. Ok, malta? Bom, este foi o vídeo de hoje, o possível para se fazer, para a gente tentar tirar aqui algumas dúvidas, algum esclarecimento desta máquina. Eu pessoalmente é assim, eu gosto da máquina e é uma máquina que, claro que não vou devolver. Isto é uma máquina mesmo, poderia não gostar e devolver a máquina. Mas, no meu caso é assim, eu necessito portanto, uma pistola
utiliza as manuais, né? Tem 4, 5 máquinas, 5 pistolas dessas. Aqui, neste caso, ok, são 40 euros, mas provavelmente ajuda um bocado aqui assim os pulsos, porque estares o dia todo a colocar silicone, olha, não é fácil. E vocês provavelmente sabem disso, que é um bocado de esforço e tens de ser muito certinho ali a pôr. E com esta máquina, aqui também vos digo uma coisa, quem nunca trabalhou com uma máquina destas, que é o meu caso, foi agora a primeira vez, nós provavelmente vamos ter que perder um bocadinho ali assim a fazer, porque manualmente tu sabes que fazes, quando ali chega àquela zona em que está quase a parar, tu já sabes que tens de estar a carregar um bocadinho para continuar, para não ficar ali a marcazinha. Nesta máquina não acontece isso, não precisas de parar, mas temos de ser muito certinhos. Mas eu acho que com calma a malta vai lá. Ok? Bom, pessoal, fiquem bem e obrigada por assistirem assim. Vá, tchauzão.